Professor Antônio Novoa, temos na nossa universidade a intenção de trazer inovações pedagógicas, estrutura curricular, modelos de formação. Então tem todo um apanhado de possibilidades que estamos dispostos a introduzir num projeto, né? E começamos há pouco. E sei que você tem uma experiência muito grande de construção institucional, universitária, né, e de gestão acadêmica. E aí eu gostaria de ter um pouco assim sua apreciação sobre um projeto com esse tipo de formulação. Muito obrigado, Naumar. É um grande prazer estar aqui a conversar consigo e estar nesta universidade. Eu creio que todos reconhecemos que o mundo mudou muito mais depressa do que a universidade. A universidade, infelizmente, nas últimas décadas, não tem mudado à velocidade a que o mundo tem mudado. E nós precisamos de uma universidade nova e completamente diferente. A universidade do século XXI não pode ser igual à universidade do século XX, não pode estar fechada nas lógicas disciplinares, nas estruturas arcaicas que hoje já não respondem aos grandes desafios da universidade. E por isso projetos como estes, que procuram justamente este duplo movimento, que é abrir a universidade por dentro, não é? Em lógicas diferentes das habituais, e simultaneamente cozer a universidade com o que está fora, articular com o que está fora, parecem projetos extraordinariamente importantes. Mesmo numa universidade mais tradicional, mais clássica, como a Universidade de Lisboa, eu costumo dizer que todas as grandes mudanças que foi possível fazer na Universidade de Lisboa vieram sempre de fora, não é? Vieram sempre do exterior. Foi sempre a partir de um olhar de fora que nós conseguimos construir mudanças no interior da universidade. Claro que depois é preciso ter cá dentro as pessoas que deem corpo, não é? Que deem alma, que deem essa energia à mudança. Mas foi sempre nesta relação entre o fora e o dentro que se construíram as universidades. A partir apenas de uma lógica de rearranjos internos de poder, é muito difícil mudar uma universidade. Creio que o que vocês estão a fazer aqui, com a vantagem de ser uma coisa que nasce do início, não é? É extraordinariamente importante e é certamente para nós uma experiência a que olharemos e seguiremos com muito cuidado, com muita atenção e com uma enorme expectativa. Um dos eixos centrais do nosso projeto é a ideia de criarmos nos municípios menores, em torno dos campi da universidade, unidades descentralizadas, que estamos chamando de colégios universitários. Eu sei que é um modelo que outros países têm, mas talvez nós tenhamos aqui a oportunidade de, em vez de um community college ou um CEGEP, como é no Canadá, ou formas estruturadas como as escolas, as altas escolas nos países escandinavos, mas o desafio de ter isso numa construção mais comunitária, mais popular, quer dizer, mais próxima do povo e das suas referências culturais, até porque aqui a nossa região tem uma série de peculiaridades que indicam enorme diversidade étnica, inclusive, né? Quais seriam os desafios que você apontaria e que conselhos nos daria para fazer com que essa estratégia tenha uma maior possibilidade de sucesso, no sentido de não perder qualidade, de manter a excelência acadêmica, apesar dessa diversificação, dessa cobertura territorial ampliada e dessa ampliação de vagas na instituição? Eu creio que o projeto em si tem configurações muito interessantes. Obviamente que é preciso ter uma grande consciência também em relação aos riscos desse tipo de projetos, e a coisa que me vem de imediato, não é, como reação à pergunta que me faz, é preciso que nesses colégios universitários, que nessas realidades mais localizadas, haja mundo, não é? Isto é, não podemos fechar os alunos
dentro dos seus universos de referência, dentro das suas culturas de referência, dentro daquilo que eles já conhecem. O respeito pela cultura, o respeito pela diversidade, o respeito pelas origens e pelas raízes é absolutamente central e decisivo. Mas esse respeito não nos deve levar a fechar-nos nesses espaços. Portanto, é preciso que esta formação tenha mundo. E ter mundo é ter cultura, é ter ciência, é ter conhecimento, é ter relação com os outros, é ter viagem, não é? No sentido em que o Michel Serres fala de que não há aprendizagem sem viagem, não é? Para aprendermos temos que partir, não é? Parte, reparte-te, divide-te em partes, vai à procura de qualquer coisa. E a ideia de partida e a ideia de viagem é muito importante em todo e qualquer projeto de formação e, sobretudo, numa formação universitária. Esta ideia de partida e de viagem não implica necessariamente uma deslocação física, não é? Mas ela implica uma viagem intelectual, uma viagem pelo conhecimento. Então eu julgo que é muito importante neste tipo de modelos, não é? Que de repente esses colégios não se transformem em escolas no sentido mais pobre do termo, não é? E que sejam centros de cultura, centros de conhecimento e centros de ciência que deem mundo aos seus alunos, não é? E creio que essa seria a minha preocupação principal em relação a um modelo deste tipo, que é um modelo que tem depois a enorme vantagem de poder ligar a universidade à sociedade, de poder ligar a universidade às culturas e aos lugares de origem dos seus alunos e encontrar aqui uma raiz que a universidade precisa também. Portanto, há aqui um potencial imenso neste projeto. Eu julgo que vai ser necessário ter sempre em atenção esta outra dinâmica da viagem e da partida, sem o qual, na minha opinião, como diz o Michel Serres, não há formação, não há educação, não há aprendizagem, não há universidade. O Michel Serres recente publicou um livro que ganhou em português o título Polegarzinha, onde ele descreve a nova geração como muito hábil com os polegares ao manusear os mini teclados dos smartphones e ficar permanentemente em contato. E nesse livro a hipótese principal é que é uma nova forma de aprender que já está aí e que o sistema escolar ainda não percebeu. E esta abertura ao mundo que você lança como um grande desafio, nós estamos explorando a possibilidade de que o uso maciço e intensivo de tecnologia muito atualizada de informação e comunicação pode contribuir. Por exemplo, cada colégio universitário ter conexão em tempo real com as fontes de emissão de conteúdos e atividades e componentes e, ao mesmo tempo, ligando aquele pequeno município ao mundo, colocando antenas de internet sem fio nos municípios, com alcance para todo o município, e distribuindo para os alunos notebooks que depois serão certamente substituídos por tecnologias mais atuais. Mas essa ideia de disseminar portas de acesso a esse mundo virtual, você acha que é viável ou que tem mais riscos do que vantagens e oportunidades esse uso de tecnologia, que é algo que ainda é muito pouco conhecido? As universidades, apesar de manusearem muito tecnologia, em especial nos seus programas de pesquisa, nos processos de ensino-aprendizagem ainda somos muito primitivos. Você acha que essa aposta é válida? Eu tenho citado muito e tenho usado muito o livro do Michel Serres também, não é? Na sua versão francesa de Petite Poussette, não é? Que não sabia que tinha sido traduzida por Pulgarzinha, não é? Na verdade, o livro do Michel Serres interessa-me muito, não por razões tecnológicas, mas por razões culturais e cognitivas, não é? E, na verdade, o argumento de que ele parte, que é obviamente um argumento simplista, mas que é um argumento muito poderoso, não é? É o argumento de que na história da humanidade houve apenas 3 grandes revoluções. A primeira, que é a da escrita, não é? Já lá vão vários milénios.
a segunda, que é a revolução do livro impresso de Gutenberg, da tipografia, e a terceira, que é a revolução que está a acontecer hoje, não é? A que ele chama revolução digital. Mas o ponto para mim, tal como para o Michel Serres, não é a tecnologia. O ponto é que estamos de facto perante uma nova forma de acedermos ao conhecimento, uma nova forma de nos relacionarmos, uma nova forma de comunicarmos e também uma nova forma de aprendermos, não é? E que é preciso perceber isto que nos está a acontecer, e isto que nos está a acontecer é imenso. Talvez não tenha acontecido nos últimos 500 anos, não é? Isto que nos está a acontecer é imenso e vai ter consequências enormes no plano da aprendizagem, do conhecimento, da formação, da educação. Claro que os riscos são enormes também, e que eu tenho o livro do Michel Serres, é um livro enfim, na sua versão francesa de 50 páginas, eu tenho impresso ao lado do livro aí umas 2000 páginas de críticas ao livro, não é? E eu devo dizer que estou de acordo com a maior parte destas críticas e estou de acordo com a maneira como muitos dos críticos de Michel Serres criticam esta visão que ele tem. No entanto, depois de ler as 2000 páginas, continuo a achar que o Michel Serres tem razão, não é? E que tem razão nesta revolução que está em curso e que nós não estamos a ser capazes nem de atender a ela, nem nas escolas, nem nas universidades, e isto está a dar origem a fórmulas perigosas, não é? De outro tipo de educação fora das instituições, não é? Privatizada, mercantilizada, etc., e que, a meu ver, se vai expandir se a universidade pública e as escolas públicas não tiverem capacidade de responder àquilo que está aí debaixo dos nossos olhos. Basta ver, e quem quiser ver, vê isso facilmente, não é? O argumento do Michel Serres, no entanto, não exclui a necessidade de um contacto humano no interior desse trabalho. E é por isso que eu muitas vezes, quando falo do Michel Serres, e em algumas palestras que tenho feito, utilizo a frase que é: nada substitui um bom professor, não é? Porque essa dimensão da relação humana, essa dimensão do convívio humano, essa dimensão do trabalho com o outro sobre o conhecimento é essencial, não é? Não resolveremos nenhum problema apenas por via das questões tecnológicas. Mas obviamente que o importante deste debate é que está em curso uma revolução importantíssima na nossa maneira de vivermos, de estudarmos, de conhecermos, de aprendermos, e que as universidades têm que integrar também este movimento de uma maneira, como o Naumar dizia, infelizmente não têm sido capazes de o fazer, e se não forem capazes de o fazer, arriscam-se rapidamente a tornarem-se instituições obsoletas e instituições do passado. Bom, eu queria agradecer muito ao professor Antônio Novoa e principalmente sua disponibilidade de colaborar conosco. Esse é um projeto que esperamos que rapidamente comece a dar alguns retornos, inclusive ampliando algumas das incertezas, no sentido de nos motivar a experimentar mais, né? Acho que as universidades no Brasil são muito tímidas, têm uma retórica de inovação, mas são um pouco inovadoras, né? E então eu queria lhe agradecer muito o apoio que tem nos dado e gostaria de lhe passar ainda a palavra para alguma saudação, alguma manifestação para toda essa equipe que está construindo a nossa Universidade Federal no sul da Bahia. Muito obrigado. Tem sido um grande prazer acompanhar este projeto, acompanhar o seu trabalho, acompanhar a energia dos colegas que justamente procuram encontrar formas novas, na incerteza, na dúvida. Nenhum de nós tem certezas, não é? Aliás, quem não tem dúvidas, não é, normalmente erra, não é? Corre o risco da ignorância, não é? Até é preciso ter dúvidas, cultivar a dúvida, trabalhar sobre isso e ter sempre esta visão de que um poeta surrealista, uma vez, o Mário Cesarini, português, dizia, escrevendo a um amigo artista, dizia-lhe: o teu trabalho faz-me lembrar aquele que pega nas épocas, que pega no passado e o arremessa para o futuro, não é? E eu acho que essa é uma boa definição da universidade. É uma instituição que traz a herança do passado, pega nela e envia para o futuro.
E se a universidade ficar fechada apenas na herança do passado, não é? Ela perde o seu sentido social. Mas se ficar apenas também com uma ilusão de futuro, sem atender ao património do conhecimento, ao património de experiência, ao património de cultura, ela fica uma instituição vazia. É preciso que a universidade pegue no passado e o envie para o futuro, o arremessa para o futuro, e isso é em grande parte fruto do que vocês estão aqui a fazer do ponto de vista institucional, tentar encontrar novas formas de organizar o conhecimento, de produzir o conhecimento e de fazer educação em ligação forte com as comunidades locais, com as comunidades regionais. Para isso é preciso, obviamente, uma enorme liberdade, não é? E a liberdade é essencial à universidade. Se não tivermos liberdade, não acontece nada na universidade, não é? A universidade, nos seus melhores momentos, foi sempre um espaço de liberdade. Nem sempre foi um espaço de liberdade nos seus professores ou nos seus dirigentes, mas quando não era aqui, era nos seus estudantes, e quando não era nos estudantes, eram alguns dos seus cientistas. Foi sempre nesse espaço de liberdade que se fez o melhor da universidade. E é para isso que a liberdade é central para todos nós, e é com liberdade que nos devemos lançar a estas experiências, a estas inovações, porque, como eu repeti muitas e muitas vezes, como reitor da Universidade de Lisboa, recuperando uma velha oração de sapiência de um velho professor de Coimbra, o Bernardino Machado, que dizia: uma universidade deve ser escola de tudo, mas sobretudo de liberdade. E eu acho que esta frase é uma frase fantástica, porque marca a liberdade como o centro do nosso trabalho. Essa universidade sem condição de que nos falava o Jacques Derrida, isto é uma universidade de uma liberdade incondicional. É isso que devemos fazer, é isso que eu reconheço no vosso trabalho aqui, é por isso que tenho tanto gosto em acompanhar o vosso trabalho e em poder ajudar em tudo o que puder.